Que culto, ¿no? Bueno, gracias a todos por venir a escuchar a Joao. Gracias a Joao por levantarse temprano hoy. Es un evento histórico. Bueno, es la despedida de Joao, digamos, formal, porque ¿cuándo te vas? 29 de abril, 29. menos de 2 semanas. Lo hemos convencido para que dé una charla sobre su trayectoria en nuestro país. Así que bueno, un placer presentar a Joao y después están todos invitados, vamos a ir a comer con Joao acá nomás, porque si no se cansan. La parte buena, ¿no? La parte buena. Así que bueno, por favor Joao arranque que la ciencia no para. Sí, claro. Bueno, una vez más, gracias a todos por venir, despertar temprano, es siempre un honor estar acá y gracias por esos 4 años. Fue un placer compartir todos esos momentos con ustedes. Bueno, voy a hablar un poco de todo no, pero algunas cosas que hice acá en Argentina, en el departamento o con coautores argentinos, en esos 4 años que fueron largos y cortitos a la vez. Bueno, el título no tiene nada que ver con matemática porque yo no quería un título más de lo mismo, como, no, el Free Boundary Problems o Regularity Theory, bla, bla, bla. Me sonava menos interessante do que uma coisa mais filosófica. Bueno, eu divido a charla em 4 momentos, não? O primeiro momento é o momento inicial, que eu começo a estudar, para mim, uma nova classe de Free Boundary Problems. Depois retomo com estimações de irregularidades, revisitando os resultados de minha tese. É assintótica análise, quando meu treinamento já começou, acá. A vida se hizo mais trabalhosa. E a última parte é algumas direções futuras e tudo que lo hicimos em conjunto. Bueno, um alerta de spoiler acá. É uma charla sem provas. Ou seja, não esperem que eu demonstre um resultado de maneira formal, é just ideas. Então, se o mago supremo nunca revela seus segredos. Ok? Dr. Strange acá irá acompanhar-me na charla. Bueno, o primeiro momento, gostaria muito de analisar o que hoje em dia chamam de teoria de regularidade geométrica para uma certa classe de problemas. O prototipo que pretendo analisar é bem sencillo. É pelaplaciano, mais um término acá que é não negativo e uma U que é com um término de absorção. Nesse caso acá, o Q é um término que é sublinear em relação à homogeneidade do operador. Ou seja, pode ser zero. Se é zero, é como se fosse um obstacle type problem, e é menos que o problema de alto valor, ou seja, menos que a homogeneidade do operador. Acá é nosso amigo o pelaplaciano, e lambda zero é uma função que é não negativa e acotada, com um ínfimo estritamente positivo, e o domínio é um domínio nice, ou seja, um domínio maravilhoso, aberto, acotado, conexo. P poderia ser entre 1 e infinito. A motivação de estudar esses problemas, para mim, para ser honesto, é puramente teórica. Pero uno, quando escreve o paper, não pode dizer, não, por el placer de provar o teorema, não se pode vender assim. Há que vender o humo, como dijo Leandro sempre. Vem de catálises químicas, que, por exemplo, quando U é pensado como uma densidade de uma substância ou um gás, se uno injecta em la fronteira del domínio, acá nosso domínio, uma tasa, ponele constante, 1, por exemplo. Então, a substância acá, governada por esta equação, difunde, e o que passa é um fenômeno curioso. Em algum momento, a densidade da substância irá difundir, e chega um momento em que esta dissipa, ou seja, em um momento se hace identicamente zero. Se U é a densidade da substância ou gás, em algum momento, em uma região, um subdomínio interior, ômega zero, ponele, a substância irá dissipar-se, irá desaparecer. Essa região nós chamamos de dead core do problema. E o curioso deste problema são 2 coisas. A primeira é que esta equação de alguma forma viola o Strong Maximal Principle, porque permite que soluções não negativas zerem o interior sem ser identicamente zero. E a outra coisa curiosa é que a equação apresenta uma formação de free boundary, no sentido de que a difusão do operador só está definida onde a U é positiva. Então, se eu só tenho uma PDI onde a U é positiva, moralmente falando.
Bueno, para entender el fenómeno, un ejercicio simples en teoría de regularidad es estudiar el scaling de la ecuación. Entonces, una de las primeras cosas que uno tiene que ver cuando analiza un problema es qué tipo de scaling respecta al problema. Para ese problema, el scaling estándar es este acá. Estoy escalonando, estoy haciendo el rayo chiquito a esta potencia. Y esa potencia es exactamente el scaling de la ecuación. Si uno testea cuál es la PDI que verifica o R, uno verifica que es la misma PDI, pero solo con el tile módulos cambiado. Nuestra PDI inicial era esta, U a la Q, parte positiva, igual a 0 en omega. Entonces, la UR verifica la misma PDI. P Laplaciano de VR más lambda 0x VRQX é igual a 0 em B1, por exemplo, onde esse término acá está solo escalonado. Ou seja, esse scaling acá é respeitado por la equação. E a única coisa que cambia é esse tile módulos acá. Bueno, com isso em mente, uno poderia pensar, por exemplo, eu fijo dois radios e penso em el modelo radial. O modelo radial verifica também a mesma PDI. Pero o curioso do modelo radial acá é que, quando uno mira para esse tipo de equação acá, o que é que nós temos? Temos o P Laplaciano e se eu passo isso para o outro lado, tenho um lado direito bounded, se la U é bounded. Então, quando uno mira a teoria de Di Meredetto, de Evans, entre outros, diz que soluções desse problema têm que ser C1 alfa, em geral. Mas o modelo radial não cumpre isso, o modelo radial é um pouco melhor. O modelo radial... Esse acá. Esse perfil, com uma constante que depende de N, P e Q adequada. Okay? Então, esse perfil radial é um pouco melhor. Ele é C maior inteiro que não supera alfa beta, onde o alfa é esse número hito acá, que é exatamente a potência do scaling, e o beta é o alfa menos sua parte inteira. Mas o curioso acá é que este exponente que está dando voltas desde o início de nossa charla é melhor do que esse outro acá. E se em algum momento você já visitou resultados de regularidade para ele pela Laplaciano, esse exponente acá está relacionado ao que eles chamam com a CP prime conjecture, que diz que se temos uma solução débil de um problema com o lado direito é infinito, então soluções têm que ser localmente C1, 1 partido por P menos 1. Então, o que é que revela? Revela o exponente do prototipo radial. Ele é melhor do que o melhor exponente que está disponível na literatura. Por exemplo, quem trabalhou muito nisso recentemente foi Araújo, Riccardi, Araújo, Teixeira e Urbano. Eram dois trabalhos nesta linha, dando condições necessárias para que uma solução débil realmente verifique a optimal regularity. Então, para nosso prototipo radial, ele verifica uma melhora do comportamento do exponente em relação ao melhor resultado que temos disponível na literatura. Isso é o que chamamos de um ganho de suavidade inesperado. Bueno, o que nós vamos fazer em essa primeira parte para essa classe de problemas do tipo dead core é provar que não em todos os pontos eu tenho essa melhora, mas posso provar que em free boundary points a solução decai exatamente com essa taxa. E é uma taxa melhor do que esse exponente acá que surge. Bueno, então nosso ímpeto é exatamente provar essa sharp e improved nesse sentido, que é um pouco melhor do que o de la CP prime, para essa classe de problemas. Por que esse tipo de resultado é relevante para a literatura? Porque com o exato comportamento de soluções em free boundary points, por exemplo, uno poderia provar resultados do tipo blow-up ou resultados de Liouville, são resultados de classificações de perfis globais. Ou provar propriedades geométricas débiles, como não degeneração de soluções. Ou seja, é um guião muito frequente quando uno estuda problemas de fronteira livre. Ou estimações de Hausdorff, n-1 dimensionais, por exemplo. Mas eu vou usar isso para estudar o comportamento assintótico de soluções quando os parâmetros são grandes o suficientes.
Bueno, para isso temos o primeiro resultado, que é, se eu agarro um ponto x0 na fronteira livre, eu posso controlar ele por dois perfis que se comportam como o radial, um por abaixo e outro por arriba. E este primeiro resultado, que é um resultado de não degeneração, diz que o maior valor da U em uma bola, acá em la casca de la bola, de la pelotita, cresce mais do que uma constante que é explícita, o raio de la bola com a potência adequada. Esse resultado de não degeneração, por exemplo, aparece nesses dois trabalhos em coautoria com Ariel. Primeiro provamos com Ariel, em um trabalho independente, depois com Julio, porque necessitávamos analisar as estimações adequadas. A prova consiste só em usar um argumento de comparação. Uno encontra uma barreira adequada, que é o perfil radial, por isso a constante é bem explícita, e usa o princípio de comparação. Então, com essas duas razões. Não, em um ponto AK, vos agarras um compacto que contém num compacto K, ou seja, x0 para qualquer ponto U maior que 0, techo, interseção K. Ou seja, que não esteja muito lejos do free boundary, podendo ser um ponto do free boundary, ok? E está dizendo que nesses pontos a função cresce mais do que um perfil radial, que a constante é explícita. Bueno, esse é o controle por abaixo, não? Eu controlo em pontos bem cercanos por um perfil moralmente radial. Pero posso controlar também por arriba, ou seja, dado qualquer solução não negativa do problema, eu posso controlar por arriba por outro perfil. Acá é uma constante C1RP partido por P menos 1 menos Q, e acá logo controlar por um perfil C2R potência do scaling, P menos 1 menos Q. Pero essa prova acá não é tão sencilla como a outra, que é só um princípio de comparação. Uno tem que usar o que eles chamam de argumento de flatness. A filosofia é simples de entender, pero é técnica de justificar, em el seguinte sentido. A ideia é muito sencilla. Se vos pudera fazer com que esse tile módulos fuera small enough, o que passaria? Se essa coisa K fora para zero, o que estaria passando com tu problema é que soluções de tu problema estão se convertendo em soluções que são p-harmônicas. Então, se tu universo é tu problema em B1, tus soluções são acotadas e por simplicidade o zero é o ponto elegido do free boundary. Então, se essa coisa K é small enough, tu problema está se convertendo em um problema que é p-harmônico, em poner em um subdomínio um pouco menor, tu solução é acotada e zero em el zero. Então, se puder fazer com que essa coisa fora small enough, usando capacidade e estabilidade de soluções, uno compararia soluções desse problema com soluções desse problema. Só que soluções desse problema, por el Strong Maximal Principle, tem que ser identicamente zero. Então, esse argumento de flatness faz com que eu possa aceder, ou seja, poner a U abaixo de um perfil adequado. E o que está por trás é capacidade de soluções, estabilidade, e o perfil limite que surge ter um Strong Maximal Principle associado. Então, isso é a filosofia. Isso é só o wave hands, justificar é mais técnico. Bueno, essa é a ideia que está por trás. Bueno, pero tudo isso, P e Q estavam fijos, e Q estava em el range adequado, ou seja, maior ou igual a 0, menor que P menos 1. Pero o que uno perguntaria era o que passa se uno hace com que os dois parâmetros cresçam. Ou seja, existiriam perfis limites, soluções limites existem, são únicas, verificam alguma PDE em que sentido, quão regulares são soluções e que comportamento tem
há um comportamento mais ou menos com essa pinta em limite. Então, o que uno tem que fazer é ir ao infinito e mais allá, não? Ou seja, isso eu aprendi com Julio, ou seja, passar o limite e ir para o infinito. Bueno, estudando o comportamento do limite de P-Dead Core Problems, em el mesmo trabalho com Julio e Ariel, uno prueba que se temos uma família de soluções uniformemente acotada deste problema com um dado de border Lipschitz, se o quociente entre Q e P, esse limite existe, bautizamos de L, então, bajo uma subsucessão, essas UP convergem, ou seja, o limite existe. São Lipschitz contínuas, up to the boundary, e o limite é uma solução de viscosidade desse problema acá. E o problema cambia de natureza, porque antes tínhamos uma solução débil de um operador em forma divergente. Agora temos uma viscose solution de um operador em forma não divergente, totalmente não linear. E acá temos o que chamamos de gradient constraint. ¿Okay? Bueno, el teorema responde várias perguntas, mas deixa em aberto a questão de unicidade. O único caso em que podemos provar que é única é quando L é zero. Quando L é zero, nesse trabalho acá com Pablo Blanco e com Julio também, provamos que o perfil com L igual a zero, que é moralmente o problema de alto valor infinito, tem unicidade de viscose solutions. Okay? Nos outros casos, L entre 0 e 1 está em aberto. Bueno, la prueba del teorema é técnica, pero o que me interessa é responder a última pergunta. Que comportamento tenho para o limite cerca da fronteira livre? Eu tenho um comportamento comparável como antes, a uma certa potência estabelecida? A resposta é sim. E eu hice as constantes explícitas exatamente para deixar claro que uno pode passar o limite nas constantes e o que genera são essas constantes acá explícitas e a dependência del L, onde L é o limite do quociente entre Q e P. Ok? Bueno, uma passagem rápida por el problema parabólico, porque quando uno analisa o problema elíptico, uno pensa também, há um fenômeno parecido em el universo parabólico. Então, uno poderia fazer mutatis mutandis e provar os mesmos resultados para o caso parabólico. Pero a resposta é não, não é tão fácil assim. Os casos parabólicos foram analisados acá em coautoria com Pablo Ochoa, um argentino de Mendoza, onde L é totalmente não linear, e com Pablo e Analia, quando acá é o P-laplaciano, ou seja, acá é o P-laplaciano de evolução. Eu vou charlar um pouco desse segundo caso acá, que é o mais dramático. Exatamente isso. Se uno intenta analisar o problema parabólico, o almoço não sai grátis, no sentido de que há 3 dificuldades muito técnicas em ultrapassar o problema. O primeiro é que, como estamos em um problema parabólico, menos dt de u, temos que o operador acá é P menos 1 homogêneo, pero em la variável temporal é 1 homogêneo. Então, há um desbalance entre a variável espacial e temporal. Pero uno contrapone isso usando o que eles chamam, de Benedetto bautizou, de intrinsic scaling. Os domínios agora são domínios cilíndricos. Então, se uno pode ajustar os domínios para que esse desbalance não passe mais. E é o que eles chamam de intrinsic scaling, em sentido de que definimos os domínios parabólicos para ser B rho menos rho a θ, onde θ, em nosso caso acá, é 1 menos Q, P partido por P menos 1 menos Q. Então, temos esse tipo de scaling na variável temporal e na variável espacial o scaling é standard, é linear. Acá queda claro que nosso problema só pode ser analisado com Q entre 0 e 1. Se Q é mais grande que 1, o scaling é singular em la origem. Não podemos tratar este caso. Bueno, contornamos o primeiro usando um intrinsic scaling com esta pinta.
Outro problema grave no caso parabólico é que se uno hace esse blá 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 que eu disse de hace el small enough, usa capacidade, estabilidade, o que uno lograria em limite é que esse término acá desaparece, eu teria uma família de soluções que são uniformemente acotadas, zeram em um ponto interior e que são p-calóricas. Pero qual é a conclusão? Nenhuma. Ou seja, não tem um strong maximal principle para esse problema quando P é estritamente maior que 2, por exemplo. Então, como se resolve isso? Se resolve fazendo uma hipótese adicional, que não é restritiva, que é suponer que em la direção temporal a solução é não decrescente. Então, se nós teníamos no perfil limite uma que é P calórica acotada, ser em el ponto de interior e não decrescente. Então, tinha que ser time independent. Concluímos que não dependeria do tempo, bajo essa circunstância, e aí recaímos em caso elíptico. Pero o caso elíptico não se conclui diretamente, o que uno tem que fazer é usar uma estimação de Holder, de Di Benedetto, e com isso sim concluir que a U era constantemente zero e chegaríamos à mesma conclusão que antes. Então, esse passo em caso parabólico é muito mais largo. E a última, que foi a mais problemática para nós, é que para provar a não degeneração não necessita de uma barreira e usar o comparison principle. Pero as únicas barreiras que conhecíamos era para P igual a 2. Então, aí nos custou muito encontrar uma barreira adequada, blá, blá, blá. Então, as barreiras não são meramente o perfil radial com a potência adequada. Então, essa é a parte triste do problema, por isso a carita triste acá, que eu não tenho que trabalhar um pouco mais acá neste caso. Bueno, essa foi os problemas de dead core e esse tipo de análise que eu hice em vários cenários. Agora eu revisito algumas coisas de teoria de regularidade para esse problema acá, que é o problema de evolução governado por Laplaciano. Ômega t acá é ômega cartesiano t, f é uma função que é LQ integrável em espaço e LR em el tempo com essa norma acá, é um espaço de Lebesgue com normas mixtas. Ok? O que uno tenta entender, antes de apresentar os teoremas de caráter geral, vamos entender o que passa em universo lineal. Em universo lineal, se uno tem o operador del calor acá, há duas coisas que há que tomar em conta para analisar a regularidade, por lo menos do ponto de vista de Caffarelli, que é uma análise de perturbação. O sea, uno perturba o problema. A primeira coisa é ter em conta o problema homogêneo com coeficientes constantes. O problema homogêneo é quando f é zero e coeficientes constantes é quando essa matriz acá é moralmente um número. Por quê? Porque o problema homogêneo com coeficiente constante te produz a estimação a priori adequada que vos necessitas para fazer a comparação. E o segundo fenômeno muito importante acá é que tipo de integrabilidade uno tem no right-hand side. O sea, o lado direito, quão integrável é. Porque a integrabilidade te produz também um exponente adequado de regularidade. Então, o que uno tem que fazer um exercício também muito simples em teoria de regularidade é que tipo de scaling a equação verifica. Uno escalona e faz um scaling de ordem capa. Quando verifica qual é a EDP que esse novo perfil V verifica, uno se dá conta que é moralmente a mesma EDP, em sentido de que os coeficientes cambiam um pouco, ou seja, se tem um módulo de continuidade, continuam tendo o mesmo módulo de continuidade, se oscila um pouco, continuam oscilando pouco, a menos de um fator de correção. E o lado direito cambia por um fator adequado. E aqui é que entra a ideia do jogo. Eu empiezo em um espaço. Se eu hago um scaling, é muito importante que esse tipo de scaling continue verificando a mesma família de EDPs. Então, o lado direito deveria estar em el mesmo espaço de integrabilidade, no sentido de que, se nós testeamos qual é a norma LQR que verifica essa F ρ, ela verifica se vos empiezas em LQR, esse perfil continua em LQR, pero corrigido por esse fator. Então, é importante que esse tipo de
de scaling ser invariante por todas as escalas. Então, se uno elige corretamente o capa, pode aceder a cada cenário de regularidade. Em el seguinte sentido. O que uno conclui acá é que passa o seguinte fenômeno: mais integrabilidade e mais continuidade dos coeficientes, essas duas coisas combinadas, produz mais regularidade do problema. E uno pode classificar em el seguinte sentido: dá-me uma solução débil de meu operador del calor, então se o lado direito cumpre essa condição de compatibilidade, recorde que L e Q em el espaço e L R em el tempo, então soluções são holder contínuas em sentido parabólico. Ou seja, tem um exponente holder no espaço e holder partido por 2 em el tempo. Se estamos baixo essa curva acá, então acedemos a um borderline. Ou seja, as soluções são um pouco melhor que holder, mas não são Lipschitz. São assintoticamente Lipschitz. Esse outro condição de compatibilidade, acedemos estimações um pouco melhor. Ou seja, o gradiente já tem um módulo de continuidade. São C1 zeta em sentido parabólico. E se estamos em limite da integrabilidade, ou seja, se é L infinito, os BMO, então soluções poderiam não ser C2, como passa no caso do Laplaciano. Laplaciano deu igual a uma função L infinito, soluções não são clássicas e muito menos são C11. Então, as soluções são assintoticamente C11, em sentido parabólico. Esses resultados estão disponíveis nesse trabalho acá com o diretor, foi o que eu fiz em meu trabalho de tese. Bueno, pero esse é o universo linear. Uno perguntaria, sim, pero se P não é 2, tu vida cambia alguma coisa? Sim, cambia e cambia muito. Ou seja, cambiar do universo linear para o não linear não é uma tarefa fácil. Não é só cambiar P maior que 2. A coisa cambia drasticamente, no sentido de que, em 2014, Teixeira e Urbano, analisando meu problema inicial, o problema de evolução governado por Laplaciano com o lado direito F, bajo essa condição de compatibilidade, eles provam que soluções têm um módulo de continuidade alfa em el espaço, onde alfa é esse número acá, ó, bem esdrúxulo, pero depende diretamente da condição de compatibilidade. Esse numerito é exatamente positivo e menor que 1. E alfa partido por θ em tempo, onde θ é o intrinsic scaling do problema de eixos. E o intrinsic scaling do problema de eixos é a combinação convexa entre 2 e P. Por isso que para eixos o P tem que ser maior que 2. Bueno, pero chega acá o momento de fazer a pergunta missionária, não? Ou seja, eixos fazem só um caso, pero se eu confronto com o caso linear, que eu trabalhei em minha tese, eu tinha 4 cenários. Tinha holder, log Lipschitz, C1 algo e C1 log Lipschitz. A pergunta é que passa nos outros cenários que uno esperaria. E aí está a pergunta missionária, ou seja, acá eu confronto a teoria linear com a teoria não linear. Então, na teoria linear, eu tenho um borderline acá, pero acá open problem. Acá eu tenho gradiente, tenho um módulo de continuidade, pero acá, God knows. E acá eu tenho o limite das integrabilidades, soluções deveriam ser assintoticamente C11, e acá, não sei, God knows também. E as estimações a priori para o problema que estamos tratando estão disponíveis, por exemplo, nesses 2 livros que são clássicos por agora, de Benedetto e de José Miguel Urbano. Bueno, o que nós hicimos foi resolver em os 2 cenários, ou seja, em el cenário C1 algo e em el cenário limítrofe. E a pergunta que não deixa caixar acá é: cambia alguma coisa entre a análise de Teixeira e Urbano e o que nós analisamos? Sim. Mercedes Sosa já dizia há muito que cambia, tudo cambia. Ou seja, analisar del holder para esse outro cenário acá, a análise é muito mais técnica. E há 3 tópicos que me gostaria de destacar, porque nosso problema é mais técnico do que o de Teixeira e Urbano. A primeira é o caráter degenerado do operador. Eixos, por exemplo, não enfrentam o problema de tratar analisar o problema em conjunto de los pontos onde o gradiente é grande ou chico. Por que isso é molesto? Porque, deixa-me escrever acá.
Porque se temos nosso problema de TU menos divergência de gradiente de U P menos 2 gradiente U igual a F xt, então, donde essa coisa K é suficientemente grande e acotada, este problema moralmente se comporta como o problemita de minha motivação. Isso acá é moralmente um A de xt, onde A de xt é contínua. Então, se uno poderia ceder as estimações, moralmente falando, claro, do problema linear. Mas quando essa coisa K é suficientemente chica, isso é o módulo de eliticidade do operador e degenera. Então, esse é o conjunto problemático. Então, em análise de Teixeira Urbano, Eixos não tem que lidar com isso. Então, o que nós fazemos é particionar o problema em dois cenários, onde o gradiente é large, game over, não há nada que fazer, é o que hice a princípio, e onde o gradiente é chico. Onde o gradiente é chico é aí onde a coisa se põe interessante. Bueno, temos que lidar com intrinsic scaling também, mas diferentemente do caso de eixos e o caso acá do problema de dead core parabólico, o scaling depende do gradiente. É uma coisa curiosa desse problema. Ou seja, o scaling não é puramente uma constante universal, ou seja, depende exatamente da região onde o gradiente está definido. E a última é que, se em algum momento, se você isso alguma coisa de teoria de regularidade, sabe que provar Holder, C alfa, C2 alfa, não é analisar o quociente de Newton, blá, 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 e provar que isso é universal, não. Ou seja, o que uno faz é, a nível Holder, provar que existe uma sucessão de constantes em que cada vez que vós passa de um domínio para um domínio um pouco menor, tu funciona menos essa sucessão de sequências decai de maneira correta. Em sentido de que, em cenário C1 alfa, uno teria que provar que ele sup em uma certa classe de conjuntos ρk de la U menos uma família de aproximações afim decai geometricamente como uma potência 1 mais alfa. Bueno, pero qual é o problema em el universo não linear acá? É que se uno quer fazer esse tipo de aproximação, o operador não permite por seu caráter não linear. Ou seja, se for o laplaciano, esse tipo de aproximações estariam no kernel do operador e já. Alegria, alegria, tomemos a cerveja e todo mundo feliz. Mas se é não linear, não. Acá tem um problema. Esse tipo de aproximação não se comporta bem com o operador. Bueno, então o que uno faz acá é tentar ajustar isso. Ou seja, tentar não ajustar, não aproximar por funções afins. Aproximar por constantes, pero o término molesto uno passa para o lado direito. O término em que o operador não itera passa para o lado direito, posso normalizar a aproximação assim e assim eu posso aceder. Essa é a maneira que uno haria. Esse tipo de resultado para o caso parabólico em geral, outra vez, é importante porque uno pode provar resultados de blow-up ou de classificação ou de propriedades geométricas débeis. E esses dois trabalhos acá já apareceram em la charla, e esses eu citei anteriormente. Bueno, o teorema em si que nós provamos é o seguinte, acá não está, mas assim está, é com Marcelo Amaral, Gledson Chaves Ricarte e Rafael Teomurazian. O que nós provamos é que se vós está restrito a um compacto e tem uma solução que é acotada de tu problema, então se esta é C1 alfa em sentido parabólico. No sentido de que essa seminorma acá é uniformemente controlada, onde essa seminorma é fazer a aproximação que uno tem que fazer, ou seja, U menos aproximações afines, pero isso só em última etapa, cocientar pelo scaling correto, tomar o ínfimo sobre todos os pontos em uma certa classe de conjuntos, esses conjuntos acá é exatamente onde o gradiente é chico, e depois tomar o supremo sobre todos os rádios suficientemente chicos. Essa classe acá, esses cilindros acá, não é um cilindro estándar. Ou seja, para esse problema, os cilindros que nós trabalhamos é o que chamamos de cilindros que têm que ser ajustados, no sentido de que
temos que diminuir um pouco o cilindro. Acá é um ρ menos, acá é θ. Θ sigma, onde esse sigma aqui é um fator de correção. E esse fator de correção ele surge exatamente porque quando uno tenta provar o primeiro passo, a primeira etapa de aproximação, uno se dá conta de que a métrica que surge da estimação a priori e o scaling do cilindro não são compatíveis. Então, como uno não pode cambiar o scaling, porque é uma coisa intrínseca do problema, o que podemos fazer é diminuir o cilindro de maneira adequada, mas de maneira universal. Esse θk só depende das constantes do problema, depende da dimensão do P, do Q e do R, de sorte que haga com que a métrica e agora esse novo cilindro sejam compatíveis para provar a etapa 1 da aproximação, por exemplo. Bueno, hablando um pouco mais acá. Bueno, uno quando hace a etapa 1, acá eu aproximo, por exemplo, por L em el 0, 0, que é U de 0, 0, mais X interno gradiente de U de 0, 0. Como já vimos, isso acá não itera. Então, o que prova é que essa é a maneira correta de ver o problema. Isso é menor do que ρ, 1 mais alfa, mais gradiente de U em la origem, ρ. Por quê? Porque acá, se eu hago uma iteração acá em el cilindro agora corrigido, ρ, eu tenho moralmente uma aproximação de ordem 0 e acá tenho um término que depende do raio. Se eu puder iterar essa aproximação, esse tipo de aproximação o operador respeita, porque seriam aproximações de ordem 0, como é o caso Holder. Mas acá eu tenho um término do lado direito que depende do gradiente. Então, se eu tenho que controlar os pontos onde o gradiente é chico. E o que uno hace é provar que, de hecho, eu tenho uma aproximação de ordem K com essa pinta aqui. Suma de J de 0 a K menos 1 de J, J mais K alfa. K alfa. Então, a primeira iteração uno prova, e prova de maneira inductiva, que tem esse tipo de aproximação acá, onde uno tem que tomar cuidado com o controle da magnitude do gradiente acá. Sim? Não me molesta que o gradiente seja chico, pero acá puedo trabalhar, exato, puedo trabalhar, meu universo poderia ser esse conjunto aqui, conjunto onde o gradiente é menor do que ρ elevado a alfa, e poderia ser o conjunto onde os pontos é 0. Exato. Ou seja, eu me restringo a esse universo acá, onde o gradiente decai com uma potência adequada, que depende do alfa do problema. E ele complementar desse conjunto acá, esse cenário que é fácil de resolver. Exato. Uno particiona a análise em dois cenários, onde não passa isso, ok? E onde passa isso, hagamos esse tipo de análise. E temos que fazer isso exatamente porque, se eu fizer uma aproximação acá como antes, a nível C1 alfa, eu não poderia fazer as iteradas, não poderia provar por indução. Mas dessa forma, sim. O lado direito não me molesta, porque moralmente é uma constante, só que quando itera é uma constante acotada. E a dependência do scaling do gradiente aparece exatamente quando vos haces as iteradas. Bueno, e a última é quando foi meu primeiro trabalho com Julio de análise assintótica. Ou seja, uno mescla coisas de fronteira livre com o que passa com o comportamento de certos problemas governados por operadores com uma estrutura. Então, o que hicimos acá foi analisar o problema de desenho óptimo.
que tem várias formas de ser enunciado, pero eu enuncio da seguinte maneira. Se você tem um domínio acotado e um amount que é menor do que a medida do domínio, então se eu não quero minimizar um certo funcional, que poderiam ser de várias naturezas, bajo todos os perfis e todos os ômegas que têm medida menor ou igual que alfa. Esse funcional acá, que depende do domínio, ele, em geral tem uma representação integral, e quando uno mira uma solução débil desse problema, está associado a uma PDI. E acá na literatura tem vários exemplos acá, eu pus vários. Aguilera, Alto e Caffarelli tratam esse funcional acá, onde ele Q grande acá é o conjunto de nulidade. Aguilera, Caffarelli e Sprague, o problema de optimização de forma com esse funcional acá, que depende da derivada normal em um sentido débil do problema. Cláudia, em sua tese, hizo esse problema acá, que é o P corrigido, o Laplaciano corrigido por um término, um force interno, onde o Q grande é onde a U é positiva. Teixeira, em alguns trabalhos de tese, analisam esse problema de Aguilera, Caffarelli e Sprague, pero com um término não linear mais general. Julián, Cláudia, Sandra Martínez, Noemi, Oliveira e Teixeira tratam o operador governado por ele pelo Laplaciano, onde o Q grande é positivo. E Sandra, isso, Orlitz-Sobolev, tinha que citar, não? Por Ariel. Já está hecho, Ariel, ok? Orlitz. Bueno, acá tem também, por exemplo, Teixeira e Teumurazen fazem o problema com difusão não local, ou seja, para o fraccionário. Pero o que eu quero analisar é a difusão não local, pero governada por el P fraccionário, no sentido de que o que passa se uno analisa o problema de desenho óptimo e o que passa quando o P é large enough. Bueno, uno tem que fazer o quê? Minimizar um funcional energia em uma classe de conjuntos admissíveis. E as perguntas naturais acá os minimizantes existem, quão regulares podem ser e que passa quando o P é grande. Ou seja, nossa preocupação é mais quando o P é grande, porque como nós outros admitimos que P é grande o suficiente, em algum momento o P ultrapassa a dimensão. Então, se em tu espaço de funções admissíveis, as funções de Sobolev, do espaço de Sobolev fraccionário, já ganham um módulo de continuidade. Então, se nossa preocupação é acá, em geral, estudar o perfil limite e sacar propriedades do limite. Então, para plantear o problema limite, a maneira mais natural de pensar é minimizar a seminorma Holder, porque a seminorma de Gachardo-Sobolev converge, em algum sentido, para a seminorma Holder da função, se eu não puder passar o limite, claro, não? No parâmetro P, onde a seminorma é esse quociente de Newton acá, e o espaço de funções admissíveis é o espaço de funções limite, com P infinito, dado de border não negativo e Lipschitz e S-Holder, e os perfis que têm conjunto de positividade com volume menor ou igual que alfa. Então, se bajo essas circunstâncias, com Julio, nós provamos que qualquer família de minimizers converge bajo uma subsucessão, e o perfil limite é uma Holder infinite function em seu conjunto de positividade, onde o Holder infinite Laplacian acá é, borrar acá, para quem não conhece o operador. Quanto tempo tenho? Bueno, tenho tempo. Bueno, el L infinite, eu puse infinity abaixo, não? Oh, perdão, se passou. L infinity acá de V é o sub de U de X menos U de I, X menos I a la S, X I em Rn, X diferente de I, mais o ínfimo de U de X menos U de I, X menos I, S, X, I, blá, blá, blá. Bueno, esse é Holder infinite. Bueno, é esse, a menos que eu cambiei acá X com I. Nunca recuerdo se empieza com I ou empieza com X. Bueno, então, o perfil é Holder infinite em el conjunto de positividade,
Y más allá es óptimo en el sentido de que la seminorma S-holder em todo o espaço é menor ou igual do que a seminorma do dado de border. É o que eles chamam de optimal S-holder extension. Bueno, há muitos outros resultados. Eu decidi poner esse acá porque é curioso em el sentido porque os problemas de fronteira livre, de desenho óptimo e outros, a priori não pode provar unicidade. Pero acá podemos provar unicidade bajo essa condição de compatibilidade acá do domínio e do dado de border. Ou seja, se el alfa é menor do que a união de todas as bolas que vos pones afora do domínio e intersecta com tu domínio, ou seja, quando uma agarra todas essas uniões que intersectam com tu domínio, se alfa é mais chico que isso, então se vos agarra a S-holder extension do dado de border com constante exatamente com que hace com que essa união tenha medida exatamente alfa, então essa é a única solução do problema. O teorema é lindo, vamos pôr assim nesse sentido, porque ele classifica, dá unicidade e diz exatamente quem é o perfil. Se o perfil é a S-holder extension do dado de border, com a constante de holder extension exatamente o H sustenido, sendo o único número que hace com que essa união tenha medida exatamente alfa. Bueno, claramente não vou aprovar isso porque é muito técnico, por supuesto, o mago nunca revela seus segredos, não? Bueno, acá eu cito muitas outras contribuições que hicimos em colaboração com pessoas de Argentina, com autores de Argentina e não. Esse acá tem um valor especial para mim, porque foi o primeiro trabalho que hice acá. Ou seja, quando cheguei e vim trabalhar com Noemi, meu objetivo era estudar mais problemas de perturbação singular. E ela é experta em essa classe de problemas. E a primeira coisa que hice acá foi o problema de perturbação singular governado por el infinito laplaciano. E aí Noemi me ajudou muito, porque discutíamos muito sobre essa classe de problemas. E esse tem um valor especial porque foi o primeiro de todos os outros que vieram em seguida. Bom, acá muitos em colaboração com Julio, ou seja, meu treinamento Jedi foi bastante, estudei bastante, e muita parceria com Julio e com Ariel também. Ariel é, creio que, meu segundo mais grande coautor. E hicimos coisas em FUTIC. Ariel é muito experto em isso, e passamos o limite em FUTIC. Ou seja, o que passa com o FUTIC quando os parâmetros são grandes o suficientes. Com Julio, problemas de fronteira livre acá anisotrópicos, ou seja, um problema de duas fases, de uma fase um P laplaciano, outra fase um Q, que passa quando P e Q são grandes. Com meu irmão acadêmico, hicimos estimações de Schauder para soluções flat e operadores que não são côncavos ou convexos, porque Caffarelli já tinha hecho para operadores côncavos e convexos. Então, debilitamos essa condição e imponemos que soluções são flat. Uma solução é flat quando é muito chica, ou seja, essa oscila muito pouco. Com Julio, novamente, acá, e Ariel, soluções maximais associadas ao operador de alto valor infinito. O curioso acá é que, se uno vai resumir esse problema, o que hicimos foi uma espécie de mecanismo para detectar qual é a solução maximal do problema de alto valor, porque o problema de alto valor, a priori, não tem unicidade. Ou seja, não poderia, em processo de limite, agarrar qualquer uma. Mas nós fazemos um processo de limite bem específico, que o que faz é selecionar exatamente a maximal. Segundo Julio, é a solução boa, mas eu não quero dizer a boa porque as outras podem quedar celosas, não? Então, o que fazemos é um processo que, em vez de, em el processo de limite, uno prova que existe uma solução, mas o que nós fazemos é que ele seleciona exatamente a maximal. O curioso desse problema é isso. E acá um pouco mais de teoria de regularidade, mas com operadores que não são côncavos ou convexos. É o que chamamos de assintoticamente côncavos, no sentido de que, no espaço das matrizes simétricas, no infinito desse espaço, o operador é moralmente côncavo ou convexo. Bueno, direções atuais que nós isso aqui já são trabalhos hechos, estão submetidos com Julio e Delpe, um problema de optimização com a aplicação em transporte óptimo, com meus irmãos acadêmicos, as estimações de regularidade que eu sempre revisito. Com Ali e Pablo, me meti no universo fraccionário, ou seja, mais.
Com Ariel, Free Boundary Problem, só que agora do obstáculo, passando o limite. Com Ariel, analia Spedaletti com o Orlitz, não? Não poderia faltar acá problemas de optimização com o problema de Orlitz. Bueno, coisas que quedaram inacabadas, pero pretendo terminar pronto. Que são esses problemas aqui, problema de optimização para um Laplaciano. E a graça acá é que aparecem coisas do universo dos Stiger sets. Existência e não existência de soluções com dead core, onde o problema de dead core não hace com que lambda zero cambie de signo. Então, se dá condições para que soluções sejam estritamente positivas ou não. Com Gabriela Norberg, estimações de regularidade, pero para operadores em que os coeficientes são unbounded. Porque há toda uma teoria baseada nos trabalhos de Caffarelli, que se uno tem o operador e os términos de ordem menor têm coeficientes que são L infinito, então a teoria está toda hecha. Pero a pergunta é o que passa se os coeficientes não são acotados. Então, há toda uma teoria por fazer. Estamos em isso. Com Julio acá, o Cent-Type Models, o modelo de formações de pilas de arena, que moralmente é o que passa com o problema parabólico quando o P é grande. O sea, que tipo de fenômeno surge quando o P é grande. Com Ariel, agora, nos metimos com coisas de combinação de côncavo e convexo. O sea, que passa com o problema côncavo e convexo. O sea, tem uma potência U que é sublinear, outra superlinear, pero tu operador ele tem duas naturezas. Ele tem uma local e outra não local. Em el límite, quem é que manda em el juego? É uma suma. É uma suma de dois com o lado direito, que a não linearidade é côncava e convexa. E a graça aí é que em el límite há uma peleia entre o caráter local e não local. E problemas de obstáculo com caráter degenerado. E isso estou agora com Hernán Vivas, que é de Mar del Plata. Bueno, a última parte era short histories, não? Agora tenho que revelar todos os segredos, não? Ui, error. Não me diga que não irá aparecer. Não, não aparece. Acá tinha umas fotitas. Que pena. Não, não aparece. Não, eu salvei em um pendrive e... Não estava no PDF, levantava de outro lado. Não, quizás eu tenha que compilar 2 vezes para aparecer. Pero é uma pena. Bueno, acá era uma foto da reunião de la UMA, que eu explico. Uma foto, não está acá, pero el recuerdo está. A reunião de la UMA, para mim era algo especial, porque desde que cheguei acá sempre participei. Então, foram 4 anos, então eu sempre fui invitado a participar da reunião de la UMA. Então, tinha um caráter especial para mim. Acá era uma foto que sacamos em meu cumpleaños, ou seja, juntamos todos aí e sacamos. Estavam as chicas, Julio, Ariel, meus companheiros de matéria, de oficina. Então, é importante também festejar esses momentos. Ou seja, depois do treinamento Jedi, uno tem que festejar, não, Julio? Tomar umas birras. Acá era outro cumpleaños, ou seja, tinha toda a muchachada reunida, mas acá eu queria ressaltar porque tinha os chicos do futebol. Então, tem as histórias do futebol, não? Um jogava a pelota, tal. Então, jogávamos todos juntos. Então, criaram um folclore aí, quando eu jogava contra Ariel. Agora já não jogo mais. De que, uma vez jogamos eu e Ariel um contra o outro e hicimos uma dividida. Puf, peleamos por uma pelota. Aí Ariel saiu danado, mas não muito. Aí, segundo ele, quedou 4 meses aí para se recuperar. É mentira. É mentira. A situação era que qualquer que iba a uma dividida com você salía dañado. É só para ressaltar que era folclore. Ok? Esperemos que la próxima venga un brasileño que por lo menos pise la pelota. E acá era uma foto em ICM. Essa foto era... Não, essa é a última. A foto do ICM era Ariel, eu e Del Peso. E sacamos a foto e Del Peso ponia o braço assim, no sentido de que, falta o maestro Julio acá. Disse, não, hagamos o seguinte, hagamos assim e depois editamos a foto.
Então, era esta foto que aparecia acá. Ou seja, era a foto em que Julio aparecia espiritualmente na foto. Sim, aparecia espiritualmente. Bueno, como sempre digo, graças, serei eternamente grato a todos por tudo que fizeram por mim. Graças por tudo, nunca me vou olvidar. E o capítulo UBA termina acá, pero outros serão escritos. Muitas graças. ¿Alguna pregunta para Joao? Tengo que pasar esto, lo único, si alguien quiere preguntar. Bueno, no, entonces le volvemos a agradecer a Joao y nos vamos a comer con Joao ahora. Así le preguntamos por la foto. Bueno, ahora, bueno, después yo enseño las fotos. Increíble vendiendo humo sobre fotos, ya es increíble. Ha llegado a niveles supremos. Uno tiene que se adaptar al momento. Bueno, gracias. La música que te quedó en ¿Qué tal, Gracias.